sempre mais, onde você estiver. Motivações. Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nesta manhã, manhã de um novo dia, 8 de fevereiro do ano de 2021, ano de Samuel, ano da ajuda de Deus. E eu posso falar aqui em nome da Renovar, que nós estamos vivendo a cada dia a ajuda de Deus. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos amparado, Deus tem estendido as suas mãos de graça, de força e de poder, para que nós possamos seguir a cada dia cumprindo o propósito de Deus, vivendo experiências novas da parte de Deus, nos alegrando com aquelas pessoas que estão sendo abençoadas pelo Senhor. E quando isso não acontece, nos unimos em oração, nos unimos em clamor para que a história ela venha a ser mudada e a alegria ela venha a ser contagiante, que nós possamos viver a cada dia e experimentar a cada dia a bondade desse Deus que nos ama, que cuida de nós, que zela pelas nossas almas e que de fato contempla as nossas vidas. Sou seu amigo de todas as manhãs, pastor Valdo Figueiredo, pastor da comunidade internacional Renovar, da nossa cidade de Jandaia do Sul, que ontem inclusive nós tivemos duas reuniões, dois cultos abençoadíssimos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. E olha, meu irmão e minha irmã, eu sou suspeito em falar, afinal de contas, tanto eu como o bispo Isaac Souza, seja pastor Alain Bordignon, seja o pastor Adão, pastora Débora, pastora Fátima, minha esposa, se nós realizamos um culto e perguntar para nós, o culto foi bom, mesmo quando ele não está assim, na sua totalidade, a gente diz, olha, foi bom, porque a nossa alegria, ela consiste exatamente pela presença do Espírito Santo dentro da igreja, trabalhando em vidas, trabalhando nos corações, nos usando para levar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas. E isso é muito gratificante quando você termina o culto e diz, olha, a minha obrigação foi feita e eu abençoei o povo de Deus com a palavra, com oração, com o nosso carinho e a nossa atenção. Então nós estamos começando uma nova semana. Eu posso dizer em nome da Renovar, muito alegre, muito satisfeito por tudo aquilo que Deus ele tem realizado em nossas vidas. E olha, meu irmão, minha irmã, eu sempre faço o convite para que você participe em uma das nossas igrejas, em um dos nossos cultos, porque você só vai ter a prova dos 9 quando você participar. Você só vai ter a certeza daquilo que nós estamos falando quando de fato você participar de uma reunião. Ontem dentro da mensagem eu até fiz menção, não fiz no período da manhã, fiz no período da noite. Eu fiz menção de Tomé e eu disse, olha, Tomé, quando os discípulos, quando a informação da ressurreição de Jesus chegou até ele disse assim, eu não creio. Eu só vou acreditar se eu colocar a mão, o dedo nas chagas, nas feridas. E então, depois de uma semana, Jesus aparece de novo na mesma casa onde eles estavam reunidos, vai até Tomé e Jesus não maltrata, Jesus ele não briga, Jesus ele não faz nada. Jesus ele tira a dúvida do coração dele, ele diz assim, olha, põe a mão aqui, né? Põe o seu dedinho aqui na chaga da minha mão. Põe o seu dedinho aqui do meu lado, aonde a lança me transpassou. E diante disso, Jesus, ele quebra a dúvida que estava sobre ele. E então, ele dá um conselho. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E isso é algo muito bom. Porque quando nós pregamos a palavra, nós podemos ecoar com essa mesma frase. Não seja incrédulo, seja crente. Porque se você for crente, você crê. E se você crê, a coisa acontece. E que essa semana grandes coisas venham a acontecer na sua vida para a glória do nome de Jesus. Bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Deus os abençoe. E fica aqui a minha recomendação. Compartilhe o programa Mudança de Vida, marque pessoas, interaja conosco, mande o seu bom dia, mande o seu pedido de oração, conte o seu testemunho, a cidade da onde você está ouvindo o programa Mudança de Vida. Compartilhe conosco as suas experiências, porque isso vai fazer muito bom para o nosso elevo espiritual. Tem sido bom o programa para você? Tem te alcançado? Tem mudado a tua história? Tem ido de encontro à tua necessidade? Tem te feito pensar? Divida conosco as experiências, porque isso vai fazer com que cada vez mais eu me preocupe. Estou falando do meu programa,
Bispo Isaac Souza tem a liturgia do programa dele, pastor Adão e todos os pastores que fazem a sua programação, mas eu sei que cada um do perfil de cada programa que é realizado aqui na Rede Motivasat vai de encontro à necessidade de todos os nossos irmãos, independentemente da sua igreja, da sua denominação e do seu credo religioso, porque uma ordem da Bíblia Sagrada que eu levo à risca é: eu preciso te abençoar, entendeu? Na minha boca não pode sair duas fontes, uma doce e uma amarga. Então receba a benção do Senhor, seja abençoado pelo Altíssimo, e que no que depender de mim e de todo o Ministério Renovar, nós vamos te abençoar no nome de Jesus. Quero deixar o meu bom dia também e a paz do Senhor aos nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham pelo aplicativo da Rede Motivasat. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus venha cumprir aí as promessas dele na tua vida, porque você nos ajuda com a sua divulgação. Quando você baixa o aplicativo, eu não vou conseguir aqui no meu aparelho porque o ícone é muito pequenininho, né? Eu queria até mostrar aqui para você ver qual que é o ícone do aplicativo da Rede Motivasat, mas você vai ver que ele é pretinho, aí tem o C bem grande e embaixo Motivasat. Você baixa o teu aplicativo, tem lá o pontinho do menu, aqueles 3 pontinhos que você pode compartilhar com as outras pessoas, e também você pode indicar para que outras pessoas também venham ter aí um aplicativo para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, o seu dia a dia, porque é bom quando você coloca um fone e vai ouvindo uma mensagem, vai ouvindo um louvor, aquele louvor que alegra o teu coração, que te coloca para cima, que te dá ânimo, que te dá esperança de você lutar e vencer mais uma luta, mais uma dificuldade, mais um desafio. A todos os nossos queridos amigos, irmãos, irmão Djalma, meu abraço para você, querido, mesmo estando longe, fica aqui esse abraço virtual. O irmão sabe o grande carinho, o grande amor que eu, minha esposa, temos por você, pela Fabi e por toda a tua casa, toda a tua família. Mamãezinha querida, será que ela está ouvindo o programa? Se estiver, me mande um alô. Minha mãe ainda tem um pouco de dificuldade de manusear o WhatsApp. Eu mando mensagem para ela e ela demora uma semana para responder. Aí ela fala: Valdo, meu filho, eu tento aqui, mas não vai. Eu falo: vai, mãe. Aí vamos explicar de novo para ela. Aí as netas se reúnem para ajudar a dona Marlene. Aí a dona Marlene esquece, mas tadinha, né? Vamos levar em conta, porque a tecnologia, hoje as crianças nascem sabendo mexer em celular, computador, tablet, notebook. Nós não. Eu sou um cinquentão. Vamos lá para 35, 40 anos atrás, quando eu tinha 10 anos, eu não sabia o que era isso, eu não tinha isso, o que tinha era peão, pipa, jogo de futebol, pega-pega, esconde-esconde, é o que tinha. Hoje não, hoje as crianças têm um controle total na internet e nos celulares, então é compreensível a dificuldade da minha mamãezinha querida, mas se ela estiver ouvindo, um beijo, minha mãe. Daqui a pouquinho, ao término do programa, eu vou mandar um outro áudio dizendo se a senhora recebeu o meu beijo diretamente aqui do Paraná para o estado de São Paulo. Deus abençoe minha casa e toda a minha família no nome santo, bendito, eterno e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nome esse que eu falo todos os dias, todas as horas, seja na oração, na leitura da palavra de Deus, na ministração, na igreja ou no dia a dia. Se encontrar alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, eu certamente falo. Nunca usei, nunca vou usar a Bíblia Sagrada para conflitos, para brigas, para intrigas, para discussões desnecessárias. Nunca farei isso, mas falar da palavra de Deus é muito gratificante, anunciar a palavra de Deus é muito gratificante, e quando nós assim o fazemos, sabemos que Deus ele está agindo através da sua palavra para abençoar a vida daquele que está ouvindo. E você aí que está nos ouvindo, seja alcançado, seja abençoado no nome de Jesus. 9h18. Eu quero chamar a sua atenção porque amanhã, terça-feira, eu vou começar um trabalho novo na nossa igreja aqui em Jandaia do Sul, na Avenida Senador Souza Naves, número 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Amanhã tem
Eu tenho comentado desde o final do mês de janeiro e o mês de fevereiro que amanhã, dia 9, nós vamos começar um culto muito especial na igreja. E eu quero convidar você que de repente não só está precisando de oração, mas quer se envolver em um grupo de oração, para que você venha estar conosco. Amanhã, precisamente às 19 horas e 30 minutinhos, às 15 horas estarei na igreja, mas às 19 horas e 30 minutinhos é o horário que os irmãos costumam ir para a igreja, ir para o culto. E amanhã eu tenho procurado a palavra certa para não soar uma coisa enfadonha, uma coisa cansativa ou enjoativa. Porque quando fala-se de estudo, o pessoal fala, eu vou para um estudo, mas chega uma hora que acaba cansando. Então eu estou evitando usar esse termo. E o que vai ser feito amanhã lá na igreja de Jandaia do Sul? Nós vamos fazer desse culto um culto de oração e ensino da palavra. Quando fala-se de ensino da palavra também, logo vem à mente a Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus tem culto de ensino, algumas dizem culto de doutrina, né? Que é culto de ensinamento da palavra de Deus. E eu venho procurando o melhor termo para estar abordando, né? Para não ficar uma coisa, tá imitando, tá copiando, tá invejando, sabe essa falácia desnecessária? Então, para evitar essa conversa fiada e desnecessária, eu tenho procurado falar para os irmãos que vai ser um culto onde a cada terça-feira eu vou abordar um tema, vamos discorrer esse tema, e em seguida nós estaremos orando. Então, a cidade de Jandaia do Sul, ela é uma cidade que no período da noite, por conta do comércio, eu estou no centro da cidade, os comércios vão fechando e automaticamente o fluxo das pessoas, que é diferente do decorrer do dia, também vai diminuindo. Então eu faço esse culto 7h30 da noite para dar tempo para a pessoa chegar em casa. E muitas pessoas da nossa igreja moram até relativamente longe da igreja. Então, por morar longe, esse período de 7h30, em ponto eu começo o culto. Termino 8h30. Dependendo da situação, havendo uma necessidade de continuar tratando do assunto, pode se passar 10, 15 minutos, mas nada mais do que isso. Por quê? Porque eu quero que seja um culto abençoado, que as pessoas despertem a partir de amanhã o interesse de ir para a igreja toda terça-feira. E o que nós vamos fazer amanhã, até conversando com alguns irmãos na igreja, me deu uma luz um assunto que eu vou estar tratando no dia de amanhã. E o assunto que eu vou estar tratando no dia de amanhã vai ser sobre conversão. Então eu vou falar um pouquinho sobre conversão, pontuar alguns temas, alguns assuntos dentro da conversão, e nós estaremos ali falando um pouquinho sobre isso. Qual é o objetivo disso? Levar esclarecimento. Entendeu? Existem uma infinidade muito grande de assuntos dentro da vida cristã que há um número gigantesco de pessoas que não sabe fé, oração, conversão, céu, inferno, arrebatamento, igreja, que mais? Predestinação, eleição, doutrina da salvação, doutrina do pecado, kermatologia, soterologia, e, irmãos, muitos assuntos, batismo, Espírito Santo, mas olha, é inesgotável, a grade dos temas, dos assuntos, para que o cristão ele venha a amadurecer, ele venha a crescer, ele venha a se desenvolver, é tão intenso, é tão extenso, que nós teríamos uma vida inteira para tratar desses assuntos na igreja, acabaríamos a vida e não terminaríamos de explorar todos os temas, explorar todos os assuntos.
talvez eu estou falando com você aí agora que tem uma confusão em algum assunto concernente da vida cristã. Quer fazer algo comigo? Escreva aí para mim. Se você escrever, quando chegar lá na minha casa, saindo daqui do estúdio da Rede Motivasat, eu tenho alguns compromissos que eu vou estar fazendo, mas lá na minha casa eu vou anotar isso numa folha e amanhã eu vou tratar sobre esse assunto. Então, Pastor Valdo, eu tenho muita dúvida sobre a salvação, Pastor Valdo. Pastor Valdo, eu tenho dúvida sobre o inferno. Eu tenho dúvida sobre conversão mesmo. Eu preciso saber sobre conversão. Escreva para mim a dúvida que você tem na tua vida cristã. Qual é a dúvida que você tem? Pastor, será que pode isso? Pode aquilo? É certo isso? É certo aquilo? Interaja comigo, converse comigo. Escreva aí no Facebook a tua dúvida, escreva aquilo que você quer esclarecimento. Eu vou buscar a melhor resposta para você, não com a minha experiência, não com a minha bagagem pastoral, mas embasado na palavra de Deus. Eu vou pegar o texto da Bíblia e através do texto da Bíblia eu vou procurar trazer uma resposta para você. Por que existem esses conflitos? Esses conflitos eles existem e algumas pessoas, por não ter a clarividência daquele assunto, ela chega um momento que ela mesma se vê sufocada dentro da igreja, entendeu? Sufocada. Eu tive exemplos na minha vida concernente a Espírito Santo, aonde pessoas ela dizia assim: ah, Pastor Valdo, o Espírito Santo não tá nem aí para mim, não. Mas por que não? Porque eu vejo o irmão fala em língua, eu não falo. Por quê, pastor? Então eu procurava sentar e aquietar o coração da pessoa conversando com ela. Então existe, infelizmente, muita confusão acerca de muitos assuntos sobre a vida cristã. E olha, meu querido e querida, eu vou dizer uma coisa aqui para você, por favor, não esqueça do que eu vou falar para você. Não esqueça. Se você não procurar esclarecimento das suas dúvidas, uma hora você vai cansar, uma hora você vai desanimar. Se você não procurar uma pessoa para dizer, olha, me ensina, me explica isso daqui, pode ter certeza, uma hora você vai ficar tão enfadado, tão cansado, que você vai dizer, não sei, acontece com ele, não acontece comigo, acontece com ela, não acontece comigo. Então, o que eu quero fazer? Qual é a minha proposta para o culto de terça-feira, para o culto de amanhã? A minha proposta é levar a cada semana, a cada terça-feira, um tema, um assunto, para junto com os irmãos, trazer esclarecimento com a Bíblia, ok? E o que eu quero que você faça, você que está me ouvindo, ou se tiver alguém que congrega conosco, pode levar adiante essa informação, leve um caderninho, leve uma canetinha, leve, porque aí você vai anotar, leve a tua Bíblia, você vai anotando e depois em casa você vai ler, você vai reler, vai orar ao Senhor, vai pedir ao Espírito de Deus para trazer clareza àquele texto que você vai estar lendo, para tirar a dúvida do teu coração. Amém? E é isso que eu quero fazer. Queridos, eu confesso para vocês que eu estou muito alegre, não vejo a hora de chegar o dia de amanhã, não vejo a hora, porque vai ser uma experiência nova para a igreja, vai ser uma experiência nova para todas as pessoas que ali estão. Mas pastor, eu não sou da Renovar, pastor, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou adventista, eu sou de outro ministério, eu não vou poder comparecer porque eu vou estar traindo o meu ministério. Quem falou para você? Você não vai estar traindo o teu ministério, porque Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. E se você não tiver conhecimento desses temas, desses assuntos, haverá uma confusão. Eu estou repetindo isso, já estou sendo cansativo. Você quer ver um outro assunto que é motivo de discórdia, de briga, de confusão? E eu tenho a minha convicção e ninguém tira essa convicção da minha vida, a guarda do sábado.
A igreja adventista do sétimo dia tem um imenso respeito, tem um imenso carinho, mas a igreja adventista do sétimo dia, eles guardam o sábado até hoje como o sábado do Senhor. Existe toda uma situação por detrás disso, mas o problema é que eles não ficam na guarda do sábado só para eles. Eles querem fazer cristãos de outras igrejas engolir a doutrina também, e não pode ser assim. Eu não posso ter a certeza de um assunto e te fazer engolir garganta abaixo aquilo que eu estou certo. Vamos conversar, e se você tem a sua convicção, fique com ela, não procure me convencer, porque se eu tenho as minhas convicções, eu vou ficar com ela. Ah, mas você vai estar errado e eu vou estar certo. Não tem problema. Não tem problema, independentemente se você está 100% com a razão, não tem problema nenhum, mas você não tem o direito de brigar comigo, de me ofender, você não tem o direito de dizer você está errado, você é herege, você é ímpio, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Não pode fazer isso. Não pode. Eu não vou fazer isso nos cultos de terça-feira. Eu não vou abordar tema para ir contra a igreja A, B, C ou D. Eu não vou fazer isso, porque eu entendo sobre ética cristã. E a ética cristã nos leva a respeitar, acima de tudo, pessoas que dentro do seu dogma, dentro da sua religiosidade, ela tem aquilo por certo, respeitar. E não conflitar. E é dentro do respeito que eu vou abordar os temas. Eu vou ensinar a minha igreja sobre esses temas, e se eles sejam em 1, 2, 3 semanas, dependendo do assunto, que isso possa romper até mais semanas, não importa. Mas eu quero mostrar para eles e dizer, olha, irmãos, você não precisa ficar com a minha opinião, porque é o Espírito do Senhor que tem que te convencer, é o Espírito de Deus que tem que dizer para você, entendi, você está certo, aceito a sua opinião, aceito o teu ensinamento, aceito a tua posição teológica, é isso e ponto final. Então, quero que você faça um favor, pode fazer um favor para mim? Amanhã, convide pessoas, seja ela de qual denominação for, pode dizer para ela, olha, o meu pastor, ele não vai te convidar para você sair da tua igreja e vir para renovar. Meu pastor não vai ficar querendo te segurar. Não, nós não vamos, eu não vou fazer isso, você pode ter certeza. E se você convidar alguém e ela dizer assim, eu vou, diga para ela, leve a tua Bíblia. Pode dizer para ela, uma recomendação que o meu pastor ele está dando para nós é para levarmos a Bíblia. Ah, mas por que ele está pedindo? Porque ele não quer que você acredite apenas naquilo que ele esteja falando. Ele quer que você acompanhe na Bíblia Sagrada. Acompanhe na palavra de Deus. Se você acompanhar na palavra de Deus, se você acompanhar na Bíblia Sagrada, então você vai tirar as suas próprias conclusões. Amém? Tirará as suas dúvidas e isso vai fazer muito bem para você. Eu estou vendo esse culto amanhã como um culto que de fato vai fazer muito bem para as pessoas. Porque eu vou falar um pouquinho de mim, você me permite falar um pouquinho de mim? O que me levou para dentro de uma roça de candomblé, para dentro de um terreiro, foi a minha curiosidade. Eu já comentei um pouquinho isso aqui. A minha curiosidade, ela me levou a ir para dentro de um terreiro. Só que não foi apenas a curiosidade, existiu outras situações envolvendo essa questão. Uma delas não cabe a mim falar aqui. A outra foi um amigo. Um amigo, né? Eu o tenho como amigo, não tenho nada contra ele. Que dentro da nossa amizade, todo final de semana saíamos juntos, íamos para um bar, tomávamos uns negócios lá e tal. E a primeira situação foi uma situação que chamou muito a minha atenção, porque depois que passou
aquela cena. Eu estou falando entre linhas mesmo para você não entender, tá? Não cabe falar do que foi. E a pessoa pegou e falou assim, olha, eles aproveitaram a inocência de vocês, eles aproveitaram que vocês não conhecem nada e ele tentou enganá-los. Opa! Eu falei, quer dizer que esse indivíduo, ele tentou tirar proveito, estávamos eu e um outro primo, que é advogado criminalista, e nós dois fomos enganados por conta desse indivíduo que supostamente estava incorporado por uma entidade. Eu disse, isso nunca mais vai acontecer comigo, nunca mais eu vou ser enganado. Isso foi o primeiro ponto, tá? Eu falei comigo mesmo. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Falei comigo mesmo, ninguém mais vai me enganar. E o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi começar a comprar um material didático. Eu ia na banca, todas as revistas eu comprava, eu as lia, eu as estudava e eu comecei a me aprofundar primeiro nessa questão litúrgica. Comecei a me aprofundar lendo todos os orixás, todos. Então eu comecei, eu tenho, graças a Deus, eu ainda tenho a facilidade em decorar. Eu tenho facilidade de decorar textos na Bíblia. Confesso para você que tinha um acervo muito maior na minha mente. Hoje não tem mais. Mas eu comecei a decorar os nomes, as saudações, comida, o matrimônio de um orixá com outro orixá feminino e os filhos. Então essa bagagem, esse conhecimento que eu fui adquirindo dentro do candomblé, logo em seguida veio o convite, né, esse amigo que me chamou para uma festa, e na minha época, molecão, é claro que eu não iria abrir mão de uma festa. Onde tem festa tem garoto, onde tem festa tem bebida e outras cositas más. Fui. Era um toque, era um terreiro, e tinha um toque naquela noite. Me senti muito bem naquele lugar, muito bem. Sentei, passei a noite inteira ali, e ali fiquei. Houve uma situação quando eu fui conhecer a mãe de santo do terreiro, e aí eu fiquei naquele lugar. E então eu fui conversando, eu fui conhecendo. Aquela casa ela tornou-se a minha segunda casa. A minha segunda casa. Eu tinha acesso livre à casa. Eu poderia ir a qualquer hora do dia, não precisava ir só quando tinha toque. Eu poderia ir qualquer hora do dia ou da noite. Eu sempre fui muito bem recebido. Eu comia, eu sentava lá no sofá, eu ficava à vontade, eu ajudava a enfeitar o barracão. Então ali ficou literalmente sendo uma segunda casa. Às vezes eu saía da minha casa, eu passava num bar, eu também fui dono de bar, e eu não tinha o que fazer, eu vou lá na casa da dona fulana. Ia para lá e ficava lá. Pessoas manifestadas com herência o dia inteiro, que ficavam recolhidas e depois tinham que trabalhar no terreiro, me saudavam beijando as costas das minhas mãos, me reverenciando como um pai de santo ou uma autoridade dentro do candomblé. E diante disso tudo, eu conheci outros terreiros com outros pais e mães de santo. E numa ocasião, zona leste do estado de São Paulo, eu estava no terreiro e conversando com a mãe de santo, a autoridade máxima do terreiro, ela perguntou para mim se eu era um pai de santo. E eu disse a ela que não. Ela disse, não é possível. Então a tua mãe é, o teu pai é. Ela disse, não, a minha mãe não é, nunca entrou num terreiro. Ela disse, mas como você tem tanto conhecimento? Eu disse a ela, porque eu estudei, porque eu procurei ter conhecimento. Ela falou assim, você conversa no mesmo nível de qualquer pai de santo, de qualquer babalorixá, de qualquer ialorixá. Eu fiquei muito orgulhoso com aquilo, muito orgulhoso. E então, era muito fácil para mim, no meu dia a dia, eu invocar um orixá, fazer uma saudação. Com isso, houve uma promessa, e essa promessa que houve foi com uma mulher. Essa mulher, ela foi tatuada na Bahia, ela era uma ialorixá tatuada na Bahia,
e banhada na cachoeira de Xangô, na África. Era uma mulher que não se brincava com ela. E essa mulher, um dia, eu no terreiro dela, ela pegou e disse assim: no dia que você deitar numa esteira dentro de um terreiro, de um barracão, nunca mais você vai sair de lá. Aí, sabe o que acontece, queridos irmãos? Deus nunca permitiu. Eu entrava naquele lugar encharcado pelo álcool, sentava e dormia sentado, todo torto, mas eu não deitava na esteira. Nunca ninguém me colocou para deitar na esteira. E assim foi por alguns anos. Até que um dia eu tive um encontro com Jesus. O Senhor me chamou do meio da sarça ardente, como Ele chamou Moisés. Isso foi necessário para mim, porque evidentemente que não ia ser perdido todo o conhecimento adquirido. É claro que isso não era para ser perdido. Como é que iria se perder alguém com tanto conhecimento da doutrina do Espiritismo, perder para o Evangelho, perder para a igreja, perder para Jesus? Isso seria inadmissível. Mas foi. E quando eu tive esse encontro com o Senhor, quando a minha vida ela foi entregue sem reservas a Cristo Jesus, naquele dia, naquele momento, houve um grande conflito interno na minha vida. Sabe por quê? Porque a minha mente processava todas as informações que eu adquiri com o meu conhecimento no candomblé. A minha mente, as minhas ideias, ela fazia com que a minha boca ela quisesse pronunciar as saudações, os cânticos em língua nagô, e na Umbanda os toques que também eu tinha alguns decorado. Agora você imagina esse indivíduo dentro de uma igreja. Aí lá na igreja, o grupo de louvor, o grupo de música está cantando e você está com um toque de macumba na cabeça. Imagina a pessoa tá lá louvando a Deus e você está com uma saudação de um orixá na cabeça. Imagina isso. Então isso foi um conflito que eu fui tendo, e o que eu fiz para que isso fosse mudado? Eu tinha que pedir ao Senhor. Eu dizia: Senhor, tira isso da minha mente. Eu dizia: Senhor, eu não posso continuar congregando numa igreja sendo que o meu cérebro processa apenas os cânticos de linha nagô, as saudações dos mais diversos orixás, a lembrança do terreiro, os toques, as danças, e aquilo me conflitava de uma forma muito grande. E então, em uma oração, eu disse ao Senhor: Senhor, faça com que a minha mente ela decore os textos bíblicos, Senhor. Que a minha mente tenha capítulo, livro e versículo da palavra de Deus, para que isso substitua tudo que eu conheci dentro do candomblé. E eu pedia isso ao Senhor incansavelmente, e eu lia a Bíblia de tal forma que me doía toda a região da minha coluna, porque a minha cabeça ficava horas e horas inclinada, e eu lia a Bíblia, lia, sentia muita dor nas minhas costas. Eu tinha que parar e esticar. Depois, quando aquela dor saía, eu dobrava de novo, me curvava na Bíblia, lia. Com isso o Senhor ele foi me dando textos decorados. Então, quando eu estou pregando, eu tenho uma facilidade de recitar um texto bíblico, recitar um versículo bíblico, porque o Espírito do Senhor ainda ele traz lá do meu subconsciente e faz com que a minha boca ele repita o texto que está nas Sagradas Escrituras. Mas não foi fácil para mim. Isso durou muito tempo. Hoje, meus queridos irmãos, para vocês me entenderem, até hoje, se eu ouvir uma música, há uma facilidade de lembrar de novo essa música. Se alguém me falar o nome de um determinado orixá, eu tenho facilidade de lembrar a saudação, de lembrar a música dele. Então, isso ainda me acompanha, mas não quer dizer que isso me domina ou me controla mais. Porque no dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, e o Espírito do Senhor, ele tomou a minha vida, ele entrou em mim, ele fez de mim sacerdote do Deus Altíssimo, ele botou a palavra da salvação na minha boca para que eu ministrasse, ensinasse e levasse adiante. Então eu digo: cérebro, pare, porque isso não faz parte mais da minha vida, fez parte do velho homem, não faz parte mais do novo homem. A Jesus a honra, a glória e o louvor.
E eu estou contando toda essa história só para chegar em um assunto. Eu precisei da Bíblia, precisei da palavra, precisei que alguém me ensinasse os princípios da vida cristã, me ensinasse princípios de oração, me ensinasse sobre Bíblia. É claro que depois, até hoje, isso vai ser até o meu último dia de vida. É claro que eu procuro estudar, é claro que eu procuro descobrir cada vez mais quando eu estou lendo conteúdos bíblicos para ensinar a igreja. E isso já dura aí há 20, 25 anos, isso eu venho fazendo, mas o que eu procuro fazer hoje é levar essa mesma doutrina para a igreja. Levar uma doutrina bíblica onde a pessoa ela entenda alguns pontos fundamentais da vida cristã. Por que precisamos aprender sobre isso? Porque se você hoje serve um Deus como eu sirvo, eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que saber quem ele é. Eu tenho que saber do que ele é capaz de fazer na minha vida. Eu tenho que saber como me relacionar com ele. Eu tenho que saber como interagir com esse Deus. Eu tenho que entender que o curso da minha vida, ela só tem sentido quando eu passo a ter conhecimento pleno desse Deus na minha vida. Então, na medida que esse conhecimento ele se estende, ele vai crescendo na vida de uma pessoa, ela vai sendo transformada. Conduta, ações, atitudes, comportamento, mentalidade, forma de enfrentar a vida, desafios da vida, tudo vai mudando na vida dela. Tudo vai sendo transformado na vida dela. Por que Davi ele teve que enfrentar primeiro um leão e um urso? Por que Davi ele teve que, sabendo que Deus estava na vida dele, a lógica nos ensina uma coisa: é humanamente impossível um homem vencer um leão. Um leão chega a pesar 280 quilos. A garra do leão chega a ter 5 centímetros de comprimento. Rasga o couro de um búfalo, rasga o couro de uma zebra, rasga o couro de um antílope e a pele de um homem. Que isso aqui parece um papelzinho. Um urso de pé, ele chega a ter 2 metros de altura. As garras também são imensas. O poder da mordedura de um urso é algo absurdo. E Davi, a Bíblia diz que a sua estatura era uma estatura de um homem pequeno. A sua vestimenta não era uma couraça, era uma roupinha de pastor que cuidava das ovelhas. Mas por que ele teve tanta coragem de enfrentar a fúria desses 2 predadores? Ele teve essa coragem, sabe por quê? Porque ele sabia que quem entraria naquela briga corporal entre um ser humano e um predador era o Deus dos deuses, era o Criador de tudo. Por isso que quando Davi enfrenta Golias, ele disse: olha, o meu Deus, hoje ele vai me dar vitória contra a tua vida. Hoje eu vou dar o teu corpo para as aves do céu e as bestas feras do campo. Hoje você cai por terra. Hoje ele estava dizendo para Golias o seguinte, ele estava dizendo, Golias, ele disse isso, é o texto de 1 Samuel capítulo 17, diz isso. Ele disse: eu vou contra você, é no nome do Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus que você tem afrontado. Então ele sabia que ele poderia vencer. A mesma situação de perigo envolve a vida do profeta Daniel, capítulo 6, e a vida de Ananias, Misael e Hananias. Que eles foram para a fornalha, mas também nada aconteceu, porque eles sabiam que tinha um Deus na vida deles. Davi sabia que tinha um Deus na vida dele.
Daniel sabia que tinha um Deus na vida dele. Será que você tem essa mesma convicção? Se você disser para mim, pastor, eu tenho essa convicção, prova-me com a tua vida, prova-me com o teu comportamento, prova-me com as tuas ações. Não basta bater no peito e dizer, eu tenho esse Deus na minha vida. Esse Deus tem que estar na tua vida para passar contigo na turbulência, para passar contigo na fornalha, para passar contigo nos períodos de perigo, seja o gigante, o urso ou o leão, seja para estar com você na cova dos leões, seja para estar com você nos momentos onde a tua mente procura te convencer que não tem saída, e ele diz para você, tem saída, que confunde um exército inumerável, que derruba muralhas para que o povo transpasse e alcance a promessa que ele tem feito a ele. Prova-me que existe esse Deus na tua vida, porque se você assim provar, pode ter certeza, a tua vida já foi mudada, transformada, e você não é a mesma mulher e nem o mesmo homem, porque a entrada de Deus na tua vida e o conhecimento que você tem desse Deus fez de ti uma nova criatura, fez de ti um novo homem e uma nova mulher. Por isso que nós, meu querido irmão e minha querida irmã, precisamos ter conhecimento desse Deus, e é isso que eu quero fazer e falar a partir de amanhã, nesse culto muito especial que eu estarei realizando aqui na nossa igreja em Jandaia do Sul. Se tudo do que eu falei até agora já faz, não vou dizer 50 minutos, eu comecei já era 9h10, 40 minutos, tenho 5 minutinhos para terminar o meu programa, mas dizendo para você, se você está agora dizendo, pastor Valdo, eu não tenho pleno conhecimento desse Deus ainda, pastor, eu não tenho total relacionamento, interação, intimidade, comunhão com esse Deus ainda, eu não tenho ainda toda essa experiência com Deus, eu preciso ter. Então fica aqui um convite muito especial para que você comece a buscar conhecimento, relacionamento, intimidade e comunhão com esse Deus, e tenha certeza absoluta que você vai começar a viver grandes experiências na tua vida, grandes experiências. Repito, você vai começar a viver grandes experiências de Deus na tua vida. Eu vou terminar o programa dando aqui fazendo já para amanhã um convite hoje. Amanhã, aqui no programa Mudança de Vida, eu vou falar de 2 reinos. O reino de Deus e o reino de Satanás. Ok? Convide pessoas. Espalhe a notícia. Eu vou falar do reino de Deus e do reino de Satanás. E amanhã, terça-feira, eu vou estender o mesmo assunto até sexta-feira. Então, nessa semana que está começando hoje, 8 de fevereiro, eu abri esse programa falando do culto de amanhã, mas levando você já para amanhã, para você não perder e divulgar para o maior número de pessoas possível sobre o reino de Deus e o reino de Satanás. Amém? Vou tratar desse assunto e vamos discorrer na terça, quarta, quinta e sexta-feira falando sobre esse assunto. Mas meu irmão querido, minha irmã querida, meu programa já está se findando, está terminando. Eu louvo a Deus por estar aqui e poder falar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do amor de Deus, levar um pouquinho da minha experiência, porque que eu tenho e quero levar também pessoas a essa experiência com o Senhor nosso Deus. Estou aqui convidando você para que amanhã você esteja comigo, Avenida Senador Souza Naves, número 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Um culto especial, um culto abençoador, um culto transformador, um culto que vai trazer aí um elevo espiritual muito grande para você. E olha, nada melhor do que andarmos com o Senhor, sem dúvida, sem certeza, mas com convicção. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz que todo homem, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha, aí pode combater vento, pode vir a força dos rios, pode soprar as tempestades. Ela diz, o texto diz, a casa não vai cair. Sabe por quê? Porque ela está firme, porque ela está alicerçada, porque ela está fundamentada na palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te conduzir a essa experiência, uma experiência que você vai estar firme, convicto na palavra de Deus, certo que a palavra de Deus, que é infalível, ela vai te manter de pé, convicto e certo que as tempestades, vendavais, tribulações, lutas, adversidades e aquelas mais diversas situações que passamos e enfrentamos na vida, nada vai ser contra a nossa fé, porque a nossa fé vai estar firme na palavra de Deus, e firme na palavra de Deus, nós poderemos repetir a cada dia: não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita. É isso que eu quero que você aprenda, que você saiba, que você se apodere de tudo isso para viver uma nova fase da tua vida cristã e espiritual. Se você está aí desanimadinho, você está cansado, está meio abatidinho, olha, se levanta, vem para a igreja, se levanta, sai dessa situação que você está vivendo, vem com o coração aberto, vem com os ouvidos abertos, vem preparado, porque se você assim o fizer, aí eu posso dizer, sem soberba ou arrogância, você até pode entrar de um jeito na igreja, mas não vai sair do mesmo jeito. Você estará proibida de sair do mesmo jeito que você entrou. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu quero que você amanhã esteja comigo e amanhã firmaremos um propósito. Deixe-me só fazer mais um comentário aqui. Quero que você faça algo também. Amanhã, anote os nomes das pessoas pela qual você vai estar orando. Ouviu bem, né? Você vai estar orando. Nós vamos, depois desse período da palavra de Deus, nós vamos estar orando. E a igreja estará unida num só propósito, que é propósito de oração. Então amanhã oraremos, intercederemos. Ninguém vai entregar pedido para mim, ninguém vai entregar nomes para mim, ninguém vai fazer isso. Eles vão ter guardado as suas listas na sua Bíblia. E cada terça-feira estaremos orando, intercedendo e clamando por eles. Inclusive, comentei esses dias na igreja, nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar para que venha cessar essa pandemia, nós vamos orar para que haja cura para quem está doente, nós vamos orar pela nossa família, nós vamos orar pelas nossas autoridades, nós vamos orar pelo nosso bairro, orar pelo nosso estado, orar pela nossa cidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos entrar na presença do Altíssimo? Então vem estar comigo. Avenida Senador Souza Naves, 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. É o endereço da Comunidade Cristã Internacional Renovar, onde eu, Pastor Valdo, estarei ali terça-feira, quinta-feira e domingo. Quinta-feira, Bispo Isaac Souza na Quinta do Sobrenatural, e domingo, culto da família, em 2 horários, às 9 da manhã e às 19 horas. Vem estar comigo, porque tem bênção de Deus para a tua vida. Fique com Deus, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Siga sempre mudando de vida.